Então tá, a gente está vendo geometria analítica e geometria analítica, então, dos temas que a gente tem é as condições de alinhamento de pontos. Quando eu tenho dois pontos, eu consigo, a partir desses dois pontos, traçar uma reta. Então eu posso colocar o ponto em qualquer lugar no plano, e aí eu coloco um segundo, e a partir desses dois pontos eu consigo traçar, então, uma reta. Mas, para que eu tenho essa condição de alinhamento, eu estou então levando em consideração três pontos, porque qualquer desvio que esse ponto tiver de inclinação, qualquer inclinação diferente que ele tiver desses primeiros dois pontos, esse terceiro ele não vai estar alinhado, ele vai acabar formando um triângulo, como a gente está falando de três pontos, a gente precisa de três pontos para formar um triângulo. Então, a ideia desse alinhamento é, então, calcular, a partir disso, o determinante. Então, aqui a gente tem todo o Teorema de Tales aplicado, que desenvolve, né, como que eles descobriram e determinar e identificar que os pontos eles estão alinhados. Pode passar. Então, essa é a fórmula, então, que descreve e nos garante, então, que os pontos eles estão alinhados. Então, eu tenho aqui que o x, eu vou pegar o x do ponto e o y do ponto. Ou seja, se eu estou falando do ponto A, eu vou pegar o x do ponto A e o y do ponto A. Depois eu vou pegar se eu estiver falando agora do ponto B, x do ponto B e y do ponto B. Depois, embaixo, mesma coisa, x do ponto C e y do ponto C. Lembrando que todos os pontos eles são classificados, então se eu tenho o A ele vai ter o x e o y. Se eu tenho o B, o x e o y. Isso num sistema de coordenadas em que eu tenho, que eu estou trabalhando com x e y. Claro que tem também outras dimensões que podem ser trabalhadas dentro desse conceito, mas nesse momento a gente está transferindo isso apenas para o plano, para uma coordenada plana que tem só x e y. Então, dentro do ponto B, eu tenho x e y, do C, x e y. Sempre eu vou ter esses pares ordenados. O primeiro número sempre vai representar o x, o segundo sempre vai ser o y. Então, quando eu coloco eles ordenadamente, x embaixo de x, y embaixo de x, respeitando também a ideia de A, B e C, sempre ordenadamente, então dentro dessa matriz eu completo ela, então para que ela forme uma matriz quadrada, eu completo ela com 1. Ao resolver essa matriz, se o meu resultado for igual a 0, então isso quer dizer que os meus pontos eles estão alinhados. Se der qualquer valor diferente de 0, significa que os meus pontos não estão alinhados. E aí, ou seja, eles vão estar representando então um triângulo. Pode passar. Então, aqui é como que um pequeno exemplo de como que a gente vai fazer. Então, ó, eu tenho ali o ponto A, menos 3 e 5, o B, 1 e 1, e o C, 3 e menos 1. Então, eu alinhei, eu coloquei eles todo na ordem. Lembrando, traz o sinal junto para poder fazer a conta, para a gente possa fazer as multiplicações. Na hora de resolver, lembrem-se, na hora de calcular o determinante, eu uso a regra de Sarros. Pela regra de Sarros, então, eu copio novamente a primeira coluna e a segunda coluna, eu repito ela do lado desse 1, e aí então eu vou começar a multiplicar. Diagonal principal, e aí menos a diagonal secundária, que é a que vai em sentido oposto. Fiz as multiplicações, fiz as resoluções, né? Fiz a diagonal principal menos a diagonal secundária, aí eu observo. Se meu resultado deu 0, sim, meus pontos estão alinhados. Se não deu 0, meus pontos não estão alinhados. Isso também vai servir, por exemplo, se eu tenho alguma letra representada ali num dos pontos, porque eu não sei qual é o valor que eu tenho que colocar para os pontos estarem alinhados. Então eu uso o mesmo processo.
Se eu quero que os pontos que eles sejam colineares ou que eles estejam alinhados, eu tenho que repetir esse processo do determinante para que assim, desse modo, eu consiga, então, manter essa ideia do alinhamento dos pontos. Pode passar. Então, eu tenho então a equação geral da reta. A equação geral da reta vai lembrar muito pra gente a equação de primeiro grau. Aliás, uma função de primeiro grau. Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho um termo independente. Então, o A é o valor, é o coeficiente que acompanha o x, o B, o coeficiente que acompanha o y, e o C é o termo independente, que a gente diz que é o termo numérico que eu tenho nessa minha equação geral da reta. O que nós vamos pensar agora da equação geral da reta é como eu determino, então, a minha equação quando eu só tenho pontos dessa minha reta. Então, eu tenho 2 pontos da reta. Eu sei que eu consigo, então, determinar, né, o valor, a equação que me gera essa reta. Então, a partir dessa equação geral, eu consigo determinar, então, todos os pontos que estão alinhados nessa reta. Pode passar. Então, se eu souber quais são o ponto A, o ponto B, eu então consigo então determinar essa equação geral. Então, a gente vai ver agora um exemplo. Pode passar. Então, se eu sei o ponto A e o ponto B, percebam que o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Eles estão, então, já dentro da minha matriz. Eu sempre vou colocar alinhados a eles as letras, né? Eu sempre vou colocar x e y em cima. X embaixo de x e y embaixo de y. Isso para poder organizar, então, os valores que vocês vão colocar. Sempre completo com 1. A minha igualdade permanece sendo 0, porque ainda assim eu estou pensando em pontos alinhados, porque uma reta nada mais é que uma sequência de pontos alinhados. Então, resolvendo essa matriz, eu encontro então a minha equação geral da reta. Pode passar. Então aqui eu tenho esse exemplo. Eu tenho aqui o ponto A, 1 e 2, o ponto B, 3 e 8. Mesmo jeito. Coloquei x e y, dessa vez aqui ele ficou para baixo, tá? Não tem problema. O x e o y tanto pode vir aqui embaixo, quanto pode vir aqui em cima, não faz diferença. O que vocês vão precisar? Colocar organizadamente, e vão ser o 3 e o 8, que pertence ao ponto B, então eu não posso trocar um valor por outro. E depois eu vou colocar então do ponto A, 1 e 2, e daqui completo a minha matriz para que ela fique quadrada, uma matriz quadrada, eu completo ela com 1, então eu começo a resolver o determinante. Então aqui está descrito como que eu vou resolver então o determinante. Então eu multiplico, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna da matriz, depois que eu repetir eu vou fazer a diagonal principal, multiplicar cada um dos termos da diagonal principal, depois eu vou multiplicar a diagonal secundária e vou fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ao fazer esse processo, então, eu consigo encontrar a minha equação geral da reta. Deixa eu passar. Então, a equação geral da reta, ela tem A, B e C. E esses valores, esse A, B e C, eles estão dentro do conjunto dos números reais. Então pode ser uma fração, pode ser uma raiz, pode ser um número negativo, positivo. Vai variar isso de acordo com a resolução, tá? Mas aí como eu posso também pensar isso? Os coeficientes dessas letras, né? Cada uma dessas letras, o x e o y, elas vão ter um coeficiente. Quando ela não tem nenhum número acompanhando, a gente simbolicamente representa esse número como sendo 1. Se não aparecer, por exemplo, a letra x, nem aparecer o y, isso quer dizer que eu estou zerada no x e zerada no y. Então, não tem essas incógnitas. E a mesma coisa acontece quando o C ele é 0. Então, ele não vai aparecer só a letra x e só a letra y. Então, a equação reduzida. A equação reduzida,
ela é representada e ela fica bem clara quando a gente vê função de primeiro grau. A função de primeiro grau nada mais é que a equação reduzida, onde a gente tem lá o y igual, e aí eu tenho lá os meus elementos então da minha função. Ela é representada por y igual a x mais c. Então, aqui eu estou usando o m. Por que m? Porque m é o coeficiente angular da minha reta. Mais pra frente eu vou explicar para vocês exatamente o que significa esse coeficiente angular. Mas, por enquanto, a característica da minha equação reduzida vai ser essa. Então, o meu a, que estava lá aparecendo na minha equação geral, ele foi substituído por m. Apenas por uma questão de que aqui eu já isolei o y. Quando eu isolei o y, deixei o y sozinho. Isso quer dizer, então, que eu já tenho então, a minha equação reduzida, e aí eu posso dizer que a, que era antes, né, que era o que estava acompanhando o x antes, ele foi substituído então por m, porque m é o meu coeficiente angular. Pode passar. Então aqui fica bem claro o que é cada uma das letras. Aqui eu tenho a minha equação geral. Aqui eu estou com a minha equação transformando ela para uma equação reduzida. E aí reparem que o b, que é o valor que está acompanhando o y, depois ele vai passar dividindo, para que eu possa ter então só a incógnita y, então fazendo um vislumbre de uma equação de uma função de primeiro grau. Então eu vou ter aqui, para representar o meu coeficiente, a dividido por b, então esse vai ser o meu coeficiente da minha reta, e c dividido por b também, e aí esse vai ser o meu termo independente. Pode passar. Essa equação reduzida da reta, ela é importante porque ela é o que vai caracterizar uma função, que é aquilo que vocês já estavam acostumados a fazer quando eu tenho, por exemplo, um valor dependendo do outro. Então, quando eu tenho se eu tivesse uma loja, né, e aí eu sei que se eu comprar determinadas peças de roupa eu vou ter um determinado lucro, né, e que eu tenho sempre o mesmo custo, eu consigo então, a partir dessa função, descrever como, por exemplo, vai ser o meu crescimento financeiro ou decrescimento financeiro por meio dessa função. Então essa é uma das maiores importâncias que tem, conseguir expressar, né, por meio dos pontos essa função. Então aqui é uma dica, né? A equação reduzida, quando ela está na origem, quando eu tenho lá meu plano cartesiano, né? E quando ela parte lá do 0, 0, né? Eu tenho uma equação que a gente diz que o meu termo independente é 0. Né? Então, isso é uma das formas também de representar a minha equação reduzida da reta. Então, agora a gente vai ver então as posições relativas da reta. E aí a gente vai entender o que é um coeficiente angular. Pode passar. Então, o coeficiente angular a gente vai chamar de coeficiente MR da reta R, MS quando for da reta S. Tá? Pode passar. Então, aqui, ó. O coeficiente angular nada mais é que essa angulação que forma, essa inclinação que forma entre o eixo das abscissas e a reta numérica. Pensando nessa abertura como sendo em sentido anti-horário, tá? Então imagine que isso está vindo assim, nesse sentido anti-horário, e aí eu formo então o ângulo entre o eixo das abscissas e a minha reta. Então, essas daqui são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, isso significa que o meu coeficiente angular ele vai ser o mesmo. Então, toda vez que eu tenho retas paralelas, eu tenho o mesmo coeficiente angular. Porque a inclinação delas vão ser a mesma e desse modo elas nunca vão se cruzar. Pode passar. Quando eu tenho retas concorrentes, então meu coeficiente angular ele é diferente. Né?
Porque qualquer inclinação diferente que tiver a minha reta, em algum ponto elas vão se cruzar. Pode ser que seja num ponto bem distante, mas em algum momento elas vão se cruzar. Então aqui eu tenho um exemplo de coeficiente angular. Um coeficiente angular que a gente representa aqui um ângulo obtuso e aqui representado por um ângulo agudo. Ângulo agudo menor que 90 graus, maior que 0 e menor que 90. Ângulo obtuso, então ele varia entre maior que 90, mas menor que 180. Então, isso é o que a gente diz de ângulo obtuso. Pode passar. Então, duas retas RS distintas e não verticais, com coeficientes angulares MR e MS, são perpendiculares quando M vezes S, o coeficiente angular da reta L vezes o coeficiente de S for menos 1. Então aí eu posso dizer que elas são perpendiculares. Perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Isso significa ser perpendicular.